Bem-vindos, senhores telespectadores, uma mensagem especial para os nossos espectadores do Canal 20, onde hoje tive contactos de pessoas açorianas que nem sequer são de São Miguel, mas que costumam ver o nosso programa, e daí que é com muito agrado nós daqui mandamos os nossos cumprimentos e a nossa alegria por estarmos a ser seguidos pela nossa diáspora tão longe da terra-mãe. Hoje temos uma convidada excepcional. Nós tínhamos feito o objetivo não fazermos política até às eleições, e não vamos fazer, não há exceção, mas hoje trazemos uma política aqui, não é nem mais nem menos, de que a primeira mulher que em 500 anos presida a Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Deco Mota. Bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu começava por me perguntar quem é a senhora, de onde é que nasceu, o que é que fez durante a sua juventude. Antes de mais, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui, terem-se lembrado de mim para esta entrevista. Efetivamente, começou por mencionar que em 500 anos sou a primeira mulher a presidir o município de Lagoa. Talvez seja esse o principal motivo que me destaca nesse contexto, porque não sou uma pessoa já foi, mas já não é. Quando começou era, agora não. Agora já tem um percurso interessante à frente da Lagoa, não é? Quem me para conhece, dizer o menos, não é? que sabe que nestas coisas trabalho com muita humildade, e terem pensado em mim para esta entrevista também é uma honra. Muito e agradeço a honra é nossa. Essa indicação. Relativamente à minha pessoa, assim de forma geral, eu tenho 39 anos de idade. Nasceu mesmo na Lagoa? Eu não, assim, todos nós nascíamos no Hospital de Ponta Delgada, mas os seus pais fui para o viviam Caboclo, freguesia do Caboclo. Do Caboclo. Os meus pais são naturais do Livramento, mas, portanto, quando se casaram, adquiriram uma propriedade no Caboclo e nós fomos residir para a freguesia do Caboclo. Depois... fez a escola primária no Caboclo. Fiz... Tem algum professor ou professora que a tenha marcada em especial? Na escola primária marcou-me de forma especial a minha professora da altura, que esteve comigo desde a primeira classe à quarta classe, a dona Délia Leite, que do ponto que se calhar temos aqui algum aspecto de convergência. Dona Délia Leite é uma pessoa que esteve à frente de uma instituição, uma das mais antigas do Concelho de Lagoa, que é o Centro Sociocultural de São Pedro, foi presidente da direção durante 25 anos, e se calhar também a formação dela nesta matéria, e foi uma pessoa que marcou naturalmente a minha vida, também me fez, se calhar também foi um contributo para desde muito nova também estar envolvida nas associações sociais, nos interesses coletivos da minha comunidade, nomeadamente na freguesia do Caboclo. Como é que era ela como professora? Era uma professora rígida e competente? Ou era um passa-culpas que... Não, eu guardo dela uma imagem de uma mulher serena, disciplinadora, sem dúvida, extremamente competente, mas uma pessoa afável de se estar e de se conversar, e portanto para mim foi sempre uma amiga. Foi ela que me ensinou a nadar, por exemplo, nas piscinas da Lagoa. Nós íamos, eu ia habitualmente acompanhada pela madrinha de casamento dos meus pais, ia todos os dias de manhã à piscina da Lagoa, e ela também ia todos os dias de manhã tomar banho à piscina da Lagoa, quando ela nem sequer tinha as condições que eu tenho. De verão ou de inverno? De verão, durante as férias de verão. E nós até usávamos as câmaras de ar dos tratores, dos pneus dos tratores grandes para poder aprender. E foi com ela que aprendi a nadar, efetivamente. Depois faz a escola primária no Caboclo. E depois só venho fazer o 10º ano, faço tudo na Lagoa, até, na altura fui para a Escola dos Frades, onde se tinha escolaridade até o 9º ano. E aí há algum professor que impressiona? Ou... Eu sempre me impressionaram os professores de História. Eu sempre gostei de História. Sempre gostou de História? Sempre, claro. E sempre fui muito boa aluna na História. Sempre fui muito boa aluna na História. Mas eu acho que fui boa aluna porque tive bons professores. Porque foram professores que sempre me souberam transmitir a história de uma forma cativante, como se fosse realmente um romance. Eu gesticulo muito quando falo, e os meus professores de História também gesticulavam, e é uma coisa que me prende muito a atenção a pessoa quando tem alguma dinâmica na forma como comunica. Desde
desde da escola dos frades ao liceu, os professores de História sempre me marcaram muito. Depois no liceu? Depois eu faço o liceu e concorro à universidade. Em que área? Eu fiz nas Humanísticas no liceu e vou concorrer para Comunicação Social. Eu sou licenciada... Na Universidade dos Açores? Não, sou licenciada. Então como é que foi essa traição? Não havia Lisboa, não havia o curso de Comunicação Social cá. Não havia cá. E portanto é obrigada a ir... A estudar para o continente. E os teus pais podiam pagar esse curso? A minha mãe é doméstica, o meu pai é lavrador, mas sempre foi uma pessoa muito organizada na sua vida e sempre, apesar de ambos terem a 4ª classe, sempre foram pessoas que nos passaram a ideia de que para sermos alguém tínhamos que estudar, tínhamos que nos manter... E tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã, apenas. E até a propósito disso, conto uma história interessante. Eu sou de uma freguesia rural, que é a freguesia do Caboc, onde na altura deve ter sido a 2ª pessoa, a 3ª a ter uma licenciatura na freguesia. O que era habitual lá era os filhos estudarem até ao 6º ano, e no meu tempo a escolaridade obrigatória era o 6º ano. A partir dali os filhos ficavam as filhas ficavam em casa, porque nós transitávamos para a escola dos frades e a ideia que havia era que o convento dos franciscanos era o sítio onde as meninas se perdiam e os pais retiravam as filhas da escola, mas o meu pai nunca defendeu isso. Sempre defendeu que devíamos estudar e o futuro estava precisamente em termos... Pois, forma-se em Lisboa, a sua faculdade tem assim algum professor de impacto nacional ou são aqueles cientistas que se mantêm na sombra sem grande... É que nessa área há de haver alguém que faz... É assim, eu tive... E pergunto-lhe isso porque eu fui aluno de Marcelo Caetano e para mim a coroa de glória era ter um professor que tinha sido ministro da presidência e que depois foi eu tinha alguns professores na área da comunicação social com destaque, mas havia os professores assistentes, em regra geral eram os professores assistentes que davam as aulas e não eles iam uma vez de quando no mês, mas efetivamente diferente a escola superior nestes tempos. E eu na altura, portanto, entrei na Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e entrei no curso de Comunicação Social, estive 4 anos a frequentar este curso e quando regressei fiz parte do primeiro grupo de pessoas que entraram no programa Estagiarel, que hoje é tão falado, que é um programa do governo. É tão comum, não é? É tão comum. Mas lá ou cá? Cá. Eu vim fazer o Estagiarel cá. E entrei no Açoriano Oriental, na altura fui trabalhar para a TSF, também foi lá que eu conheci o meu marido. Muito bem. E foi daí que nós nos conhecemos. Eu fui trabalhar precisamente para a TSF. Porque Deco Mota é o nome do marido. Do marido. Eu sou Cristina Caliste, Deco Mota é o nome de casada. Conheci o Miguel Deco Mota. Caliste pelo lado do seu pai e pelo lado da sua mãe? Silva. Silva. Muito bem. Sou Cristina de Fátima, Silva Caliste. Cristina de Fátima, porque nasci no dia 12 de maio. E Silva Caliste. Minha mulher, a Maria de Fátima, nasceu a 13. A 13, foi mesmo no dia. E portanto... Estive cerca de 1 ano propriamente a dizer... E que tal foi a sua atividade aí no Açoriano Oriental? O meu sonho era trabalhar em comunicação social e para mim... E realizou-se aí? Eu não sinto que tenha realizado porque foi uma passagem muito curta. Eu digo sempre que um dia tem que voltar. Eu gostei muito de trabalhar na rádio. Fez entrevistas a pessoas... Na altura fui trabalhar com a jornalista Carmo Rodeia. Nós entramos as duas no mesmo dia e fizemos logo equipa. E nós tínhamos a Hora Relógio, eu cheguei a fazer a Hora Relógio, que era um programa que nós tínhamos à tarde na TSF. Eu gostei muito, só que estive lá há muito pouco tempo, porque em termos de trabalho na TSF, eu fui destacada para acompanhar todas as ações que se realizavam na Câmara Municipal, portanto, no município de Povoação e no município de Lagoa. E tive a oportunidade de conhecer o engenheiro Martins Mota, que era então o presidente da Câmara Municipal. O seu antecessor, portanto, na Câmara, e um homem famoso em toda a ilha. Para mim, foi o padrinho desta minha vida política, porque quando eu conheci, estava na TSF e depois... de tanto contatar, nasceu esta oportunidade de ir para o Gabinete de Comunicação Social da Câmara da Lagoa e foi assim que eu entrei. Em 2000 fui para a Câmara Municipal, portanto só tive 1 ano, licenciei-me em 99 e portanto... Ele é uma pessoa fascinante, portanto atrai qualquer pessoa no contacto humano. Sim, é uma pessoa fascinante. Para mim, tenho dele como Presidente de Câmara e como pessoa amiga, guardo uma ótima... percepção, uma imagem dele, porque era uma pessoa que sabia sempre ter uma palavra de agrado, ele entrava na Câmara sempre às 9 da manhã e às 9h05 estava a pedir para eu ir ao gabinete dele e tinha sempre uma apreciação positiva, tratava-me sempre no diminutivo, Cristininha,
e dizia: Cristininha, estás tão bonita, Cristininha, então estás com um ar tão leve. Política leve, não é? Exatamente. Ele tinha sempre esta atitude e depois, talvez por seus cabelos brancos, chegou para a perceber mim, porque é que ele deixou de querer candidatar-se à presidência da Câmara. Eu penso que ele ganharia sempre se candidatasse, não é? Eu também creio que sim, mas a atividade autárquica também desgasta muito uma pessoa. E eu também acho que há que saber nestas coisas sair no momento certo. E ele saía em grande. E a verdade é que, sim, num momento em que as pessoas guardam dele uma imagem muito boa, naturalmente que a idade nos vai também tornando mais intolerantes em relação a algumas coisas e vamos também perdendo paciência para determinadas outras coisas. Porque... E então a sua missão na Câmara nessa altura o que é? Eu fui para o Gabinete de Comunicação Social. Era eu que fazia as notas de imprensa da Câmara, é que fazia o boletim municipal da Câmara. Depois ele convidou-me para a adjunta. O engenheiro Martins Mota convidou-me para ser adjunta da presidência. Cargo que aceitei e desempenhei. Depois dá-se esta sucessão, ele decide não se recandidatar, estávamos no último ano antes das eleições autárquicas e o sucessor dele era o engenheiro João Ponte. O engenheiro João Ponte, quando assume a presidência da Câmara, convida-me também para me manter neste cargo de adjunta. O engenheiro João Ponte já era só político nessa altura ou era empresário? Não, o engenheiro João Ponte vinha da Assembleia Legislativa Regional, ele era deputado. Era deputado. Já vinha com essa experiência no Parlamento. Exatamente, e nessa altura assume a presidência da Câmara, em janeiro de 2005. Eu sei que isso é chato de lhe perguntar, mas qual é o juízo que faz dele em termos intelectuais? Do João Ponte, está a referir-se ao engenheiro João Ponte. O engenheiro João Ponte é uma pessoa extremamente perspicaz, é uma pessoa com uma capacidade de liderar muito grande, tem, sem dúvida, no fundo é uma pessoa que consegue facilmente o agrado de todos, porque é uma pessoa, eu digo que ele é o homem do povo. Homem de consensos populares, portanto, não é? Eu não sei se ele é tão de consensos. Eu acho que o engenheiro Martins Mota era um homem de mais consensos do que ele. Mas ele é uma pessoa mais... A personalidade dele é muito mais próximo da população do que era o engenheiro Martins Mota. Porque o engenheiro João Ponte, digo sempre, onde há muita gente, estava sempre o engenheiro João Ponte. É uma pessoa que gosta de estar entre o povo, seja numa festa do Espírito Santo, seja num convívio entre pescadores, e depois era uma pessoa que dava o seu telemóvel e os seus contatos a qualquer pessoa, e as pessoas sempre sentiram uma grande proximidade dele. Como é que explica que a Câmara da Lagoa tem sido sempre a preferida da cultura? Quer dizer, enquanto as outras câmaras como a cultura não dá exceção feita à Câmara de Ponta Delgada, que tem já uma ação muito... Mas as outras câmaras, em relação à cultura, não têm o dinamismo, ou não têm tido o dinamismo da Câmara da Lagoa. Como é que explica isso? Ambos eram técnicos, não é? Antes de si não havia propriamente humanistas, era um engenheiro, o outro engenheiro também, não é? Farmácia. Farmacêutico, exatamente. Como é que explica essa tendência para a cultura? Fizeram uma obra cultural não só de construções, mas também de atividades muito grandes. E ainda fazemos. Sim, já lá vamos. Eu penso que isso tem a ver. Primeiro tem a ver com a visão do Presidente de Câmara, e eu acho que ambos eram pessoas cultas. E por serem pessoas cultas, sempre acharam que a cultura era um pilar importante no desenvolvimento da nossa comunidade, das nossas populações. E o que é que achas? Agora e continuo a achar. Mas eu penso que tive a oportunidade até de estar numa ocasião na Câmara em que fiz referência. Eu acho que a cultura e a educação têm que estar lado a lado. E em termos de atividade na Câmara, a única diferença que fiz foi que realmente juntei em termos de competências estas duas áreas na mesma pessoa, e em termos operacionais de organização dos eventos também juntei na mesma chefia. Isto porque há que concertar uma atividade, não tem que haver uma atividade educativa organizada com um determinado propósito, uma atividade cultural organizada por outra pessoa com um determinado propósito. Acho que elas devem convergir. Elas têm que andar em sintonia. Em minha opinião, posso estar muito errada, mas acho que só faz sentido estarem as duas juntas. Nós estamos a educar quando estamos a dar cultura, e nós estamos a aprender em todos esses momentos, e depois temos tido a sorte de contar com uma equipa técnica de bons profissionais, de pessoas de inspiração. E no caso da cultura e da educação, nós temos neste momento a doutora Teresa Viveiros, que apesar de ter ido para a Câmara muito jovem, é uma pessoa que
que vive estas questões com grande intensidade, transpira cultura, transpira educação e fez disto o rumo da vida dela. É uma pessoa que vive para esta atividade. Na Lagoa é o berço do grande Carreiro da Costa, Francisco Carreiro da Costa, não é? É inultrapassável, incontornável relativamente à cultura desta terra toda, não é? Dos Açores inteiros, né? Etnografia, história, etc. Chegou a conhecê-lo? Não cheguei a conhecer, não. Portanto, aquilo que sabe é... O que sei é o que leio, o que me transmitem, mas não foi uma pessoa que eu alguma vez tivesse... Não foi aluna dele na... Não fui. Com muita pena, naturalmente, porque teria muito gosto em ter conhecido, porque... Nunca pensou em promover a coleção completa das obras do Dr. Carreiro da Costa? Isto é o grande propósito, não só meu, como dos meus antecessores. Já vem do tempo do engenheiro Luís Martins Mota. Não tem sido fácil, porque alguns destes trabalhos estão dispersos e estão nas mãos de alguns professores universitários que têm que rever a informação que está ali e, como sabe, são pessoas sempre muito ocupadas e são trabalhos extensos. Sabe que os livros do professor Carreiro da Costa são livros com muitas páginas, que são densos, e para se fazer um trabalho e portanto, publicá-lo requer muito tempo e muita dedicação de quem vai fazer esse papel. E não tem sido fácil chegar ao fim. Fizemos algumas publicações, nunca conseguimos fazer todas, mas era muito bom que o conseguíssemos, até porque temos um bom argumento, que são os 100 anos de Carreiro da Costa, claro, sem dúvida. Claro. Mas também tivemos outras pessoas igualmente importantes, grandes pensadores, ainda há pouco tempo falávamos do Padre Simão Leite Betancourt, que é outro senhor que, sem nunca querer ter sido ninguém de grande importância na vida eclesiástica, foi, sem dúvida, um grande pensador, um grande senhor. E um escritor de altíssima categoria. Diga uma coisa, a obra, claro, eu sou muito mais velho, não é? E vivi no tempo do salazarismo e do marcelismo, aquela atividade cultural imensa dos Amigos da Lagoa, do Dr. Amaral Borges. Exatamente. Que realmente marcaram uma cadência de divulgação cultural e política, porque era tudo, não é? O que se podia fazer, tudo aquilo que podia ser feito na altura era feito. E era uma geração que ainda hoje me impressiona. Eu nunca tive nestes ciclos de conferências, porque não é da minha época, mas já ouvi falar muito delas, isto porque já tive a oportunidade junto do Sr. Jorge João de Medeiros Borges, ou mesmo do professor Jorge Amaral, de falarmos sobre esse ciclo de amigos e de percebermos a importância que tinha na altura. Digamos que era um momento de liberdade de pensamento e de discussão, era um espaço de liberdade, exatamente. E de debate. Que era raro naquele tempo. E é engraçado que hoje, quando a Câmara da Lagoa realizam uma cerimónia de natureza cultural ou educativa, estas pessoas ainda vivas que estiveram no ciclo de amigos estão sempre presentes neste momento. Era um momento feliz que a gente tinha na altura, não é? Percebe-se perfeitamente que nós hoje temos tantos convites na internet, na televisão, em todas as tecnologias que temos à nossa mão, nos iPads, nos iPhones, e nós perdemos muito tempo a consumir informação banal. A verdade é esta. Estas pessoas representam uma geração que, quando saíam de casa, saíam para discutir assuntos, fossem eles económicos, culturais, educativos, mas que representavam uma mais-valia. Porquê que a sua geração e a mais nova não E agora, esta nova geração não tem... Mas eu pergunto que a senhora deve ser a Presidente de Câmara mais nova... É a única mulher da Ilha de São Miguel, não é? Mulher mais nova, não sei, não deve ser, mas representa uma geração mais nova, representa. Muito mais nova, não é? E agora o Instituto Padre João José de Amaral João José Tavares vai reunir outra vez esse ciclo de amigos. Mas porquê é que a sua geração e a geração mais nova do que a senhora perderam o interesse por atividades? O outro dia houve uma sessão sobre a Natália Correia na Feijão de Baixo, em que foi o orador principal, o Fernando da Costa, que é considerada uma das maiores autoridades sobre a Natália Correia, que hoje é uma
poetisa de renome nacional e internacional incontornável. A Ângela Almeida, que é a única doutorada em Natália Correia, o único doutoramento feito até agora em Portugal sobre Natália Correia, lá esteve, e na sala estavam poucos jovens, estavam alguns, mas poucos. O que é que essa geração não quer? Eu penso que a geração mais nova, onde a minha se inclui também, nós deixamos ser consumidos pelas tecnologias. Em vez de sermos nós a controlar estas tecnologias, estamos a ser controlados por elas. O que é que pode fazer? E eu acho engraçado, nós na Lagoa temos várias instituições IPSS, mas se nos sentarmos para nos organizarmos, para criarmos uma nova instituição, ou mesmo para fazer uma eleição de novos órgãos sociais, nós estamos os mesmos em várias direções. E isto é sintomático. Se eu sou Presidente de Câmara, no meu caso, se eu sou provedora da Santa Casa da Misericórdia, eu também sou Vice-Presidente do Centro Social e Paroquial do Cabuc, eu sou sempre a mesma. E às vezes é uma dificuldade, sou eu e como eu, há mais alguns, mas somos poucos. No fundo, somos poucos os que estão disponíveis para abdicarem do seu tempo próprio, para trabalhar para um bem que é comum. E acabamos por nos repetirmos nas várias instituições. E estamos aqui, o mesmo Conselho Fiscal é de 3 ou 4 instituições na Lagoa, porque particularmente a geração mais nova tem dificuldade em abdicar de tudo o que lhes dá, o que supostamente lhes dá qualidade de vida, porque isso é uma falsa questão, como nós sabemos, não é? Claro. Não acrescenta valor nenhum estarmos 3 horas no Facebook, claro. Não é? Mas a verdade é que hoje ninguém abdica de ir ao Facebook. Exatamente. E uma pergunta pessoal. O que é que sentiu no momento em que alguém lhe disse que ia passar a Presidente da Câmara? Este era um facto que eu sabia que estava em cima da mesa e um dia ia acontecer, mas assumo que no momento sentiu pela primeira vez. Um frio na barriga, no estômago, sem dúvida. Nós estamos muito expostos no papel de Presidente de Câmara. Eu já era Vice-Presidente da Câmara, mas era como se eu tivesse uma cápsula que me protegia. O não é o engenheiro João Ponte, nesse caso era o engenheiro João Ponte, que foi com quem eu estava na Presidência da Câmara. Rapidamente nos protegemos com a pessoa que está à nossa frente. E agora, quando passamos a assumir este lugar, deixamos de ter essa proteção, somos nós. É o que eu acho, é o que eu penso. E, portanto, quando eu disser um sim ou um não, eu tenho que estar consciente do meu sim ou não para o bom e para o mau e para o defender. E não temos aqui nenhuma proteção, estamos muito expostos. E depois, eu não tenho a pretensão de agradar a todas as pessoas, isso é impossível, mas dada o cargo de proximidade com a população, estamos constantemente a ser avaliados. Claro. Isso é um trabalho de avaliação contínua. Mais com os jogadores de futebol. Nós agradamos aqui nesta porta. O nosso desafio é diário, não é? E nós agradamos na porta 30 e estamos a desagradar na porta 32. Claro. E temos que viver com isso, mas também gerir isto. Que isto não é fácil. Não é. Se nós agradamos a 30 e não agradamos a 32, temos que ter uma coerência. Foi por alguma razão. Isso tem que ser bem explicado. Claro. E as pessoas têm que perceber. Qual é o seu grande sonho para a Lagoa? Qual é a marca que quer deixar na sua presidência? Eu tenho tenho três grandes sonhos. Um deles tem a ver com o Porto dos Carneiros, Porto de Pescas. Eu tenho contatado de perto com os pescadores daquele porto. É um porto que sofre o estrangulamento ao nível da rampa de varagem. Nós estamos a falar de pescadores que são muito jovens também, estamos a falar na média dos 30, 40 anos de idade. Pessoas que têm capacidade de arriscar e que têm o sonho e a ambição de crescerem, mas não podem fazer, porque neste momento para a varagem dos barcos naquele porto a situação é extremamente complexa e a maior parte dos barcos não tem cabine. E estes pescadores, portanto, gostariam de, naturalmente, abater aqueles barcos e adquirir outros com outro porto também que lhes permitissem pescar mais longe da costa. Mas não o podem fazer, porque neste momento é complicado. Também, com a embarcação maior, ainda mais complicado não haverá espaço para varar todas as embarcações e eles têm que obrigatoriamente que procurar outros portos de pesca para essa atividade. E eu sinto que eles não querem sair daquele porto por razões históricas, por razões familiares, por razões também operacionais. Nós estamos a falar de um porto que tem
emprega 168, portanto, é sazonal, mas são 168 postos de trabalho que estão ali, e deslocar 168 pessoas para outros postos, para a partir daí irem para o mar, também não é fácil. E aquelas pessoas vivem ali todas em redor do Porto. Isto não é uma obra da Câmara, isto é uma obra do Governo Regional, mas que eu tenho estado insistentemente, a posição da Câmara, não é? Claro. Insistentemente junto do Governo Regional para defender este projeto. É essencial para a Lagoa. E isto isto vai nos dar a possibilidade de continuar. A minha principal justificação é, se nós estivéssemos a falar de pescadores que estivessem com 60 anos de idade, diria, é um investimento que não tem razão de ser, porque em 5 anos estão todos reformados e vamos gastar milhões a ampliar um porto que depois não terá pescadores. Mas estamos a falar de um concelho, neste momento, nós já somos cidade, nós crescemos em termos populacionais, somos dos concelhos dos Açores que mais cresceram demograficamente, e temos pescadores, portanto, armadores, todos jovens, na casa dos 40, que têm muitos anos de vida ativa pela frente. Portanto, eu acho que isso é a principal razão que motivará, ou que deve servir de motivo para justificar a ampliação daquele porto. Isto é o trabalho que eu pretendo fazer. Isto é uma grande obra que eu gostaria de, nos meus mandatos, de ver concluída. Ou pelo menos iniciada. Ou pelo menos iniciada, mas isto era importantíssimo. E depois temos o Tecnoparque. O Tecnoparque é um investimento, uma ideia que foi defendida pelo engenheiro Martins Mota, nasceu com ele, teve o seu impulso no mandato do engenheiro João Ponte, que foi com ele que foram criadas todas as condições de acessibilidade, de infraestruturas que proporcione o desenvolvimento do Tecnoparque. Julgo que caberá a mim agora que os negócios comecem a nascer naquele local. E a vencer, não é? E a vencer. Portanto, isto é, para muitas pessoas, é a grande questão que recai sobre a Lagoa, qual é o papel que aquele espaço tem na vida da Lagoa, mas eu acho que o Tecnoparque pode ser a grande marca que nos pode diferenciar. Nós temos um parque de ciência e tecnologia na cidade da Lagoa, nos terrenos do Tecnoparque, em terrenos que foram oferecidos pela Câmara ao Governo Regional para que ali fosse criado o Nonagon. O Nonagon. Aquele edifício que é lindíssimo, aliás, não é? O primeiro de um conjunto de 4. E segundo as palavras do Presidente do Governo Regional, até ao final do ano, em princípio, serão lançados os 2 novos edifícios, os 2 novos blocos. Neste momento estão 80 postos de trabalho criados dentro daquele primeiro edifício, estão com uma ocupação de 85%, e isto é para mim é o princípio daquela zona, porque os negócios que ali que estão a aparecer são negócios que vão potenciar outros. Depois, naturalmente, a Câmara também tem tentado, junto de investidores privados, outros negócios, mas queríamos que aquela zona fosse uma zona para a área da tecnologia, da área da ciência. Nós não queremos ali uma oficina de carros, isto não é um parque industrial. É uma zona de base tecnológica, empresas de base tecnológica e científica. E isso é como temos associado a esta zona um parque de ciência e tecnologia, acho que temos aqui todas as condições. Depois estamos no centro da ilha, favorecidos em termos de ligações com todos os concelhos, próximos do aeroporto, portanto, eu creio que o único entrave é precisamente a situação económica que nós atravessamos. atualmente. Estou consciente que se nós estivéssemos atualmente à situação que estávamos em 2008, o cenário não era o mesmo. Em 2008, quando o grande impulso do Tecnoparque foi feito, foi numa altura em que os municípios tinham receitas crescentes, em que o ramo imobiliário estava em alta, e tudo levava a crer que aquilo teria uma outra dinâmica. A situação não correu tão bem, porque veio a crise, veio a recessão, as famílias ressentiram-se, as empresas também fecharam portas, e atualmente vender aquele espaço não é tão fácil como se julgava em 2008. Mas eu também estou a querer que
portanto o pior já teremos passado. Esperemos que... Vamos acreditar e agora que os o novos seu tempos... terceiro objetivo, porque já me estão a fazer ali sinal. E o meu terceiro objetivo tem a ver com a orla marítima, que é nós não temos caldeiras, como digo, nós não temos lagoas, mas temos uma orla costeira única, excepcional, com um recorte lindíssimo. E nós temos feito o ordenamento da orla costeira e falta-nos concluir uma zona na cidade de Lagoa e queríamos, portanto, avançar com o passeio marítimo da cidade. Esta é sim uma obra da Câmara para candidatar a fundos comunitários e que também gostava... Vai ficar como marca sua. E qual é o nome que vai dar a essa avenida litoral? Chama-se Passeio Marítimo da cidade da Lagoa. Muito obrigado, Sra. Presidente, por este Eu é que tenho a agradecer, foi muito agradável. Para nós foi muito importante e espero que os nossos espectadores tenham seguido o raciocínio desta autarca, que é a primeira mulher que exerceu as funções de Presidente da Câmara da Lagoa, da cidade da Lagoa hoje, uma autarquia que é muitas vezes centenária e, curiosamente, o lugar onde, talvez, segundo a lenda, aportaram os primeiros navegadores ainda no século XIV. Até ao próximo programa e obrigado pela vossa atenção.